Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e a mais um vídeo da série Machine Learning Fundamentos. E hoje vamos continuar vendo a respeito do KNN. Dessa vez a gente vai ver como utilizar o KNN já implementado pela biblioteca sklearn, né, que é uma das bibliotecas mais populares do Python para Machine Learning, tá? E a gente também vai ver como fazer o processo de Model Tuning, tá? O que é o Model Tuning, como é que a gente pode estar utilizando ele, né, aqui nos nossos projetos, tá? Então, para hoje a gente vai fazer tudo isso fazendo um mini projeto, tá? Algo bem simples, utilizando a base de dados do Titanic, tá? O link da base vai estar na descrição, tá? Ela é uma base bem famosa e bastante utilizada em vários cursos de Machine Learning, tá? A gente vai estar utilizando ela aqui para fazer este exemplo, tá bom? Mas bem, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, eu vou importar a biblioteca, tá? Então a gente vai importar aqui do sklearn, tá? Do pacote neighbors, a gente vai importar o knn, que é esse kneighbors transformer, tá? Essa é a classe que representa a implementação do knn que a gente conhece. Para ficar mais fácil aqui, eu vou usar essa simbologia do knn aqui, tá? Para me referenciar a esse pacote. Bem, além dela, a gente também vai precisar aqui, eventualmente, do Pandas para fazer as manipulações de dados. Então, já vou importar logo aqui o nosso querido Pandas, tá? Beleza, estou executando aqui a célula. Para guardar a execução. Pronto, célula executada. Agora, o que a gente vai fazer? Bem, para utilizar o knn aqui da biblioteca do sklearn, a gente tem que criar ele, né? Para a gente criar ele, inicialmente, a gente chama aqui o pacote e aqui dentro a gente passa um conjunto, tá? Parâmetros, inclusive tá sendo exibido aqui todos os parâmetros disponibilizados, mas você pode ver isso também lá na documentação da biblioteca, tá? E bem, esses parâmetros aqui eles vão auxiliar aí você a guiar o seu modelo na hora que a gente fornecer aí os dados de treino, né, juntamente com os dados de teste. Lembrando que quando eu falo dados de treino, são os dados que vão ficar ali atrelados ao modelo, tá? Que vão ser utilizados ali para fazer todos aqueles cálculos de distância em relação ao dado de teste, para fazer a classificação, tá? Já que o knn não tem exatamente um processo de treinamento, tá? Mas bem, aqui quando a gente cria, inicialmente a gente não precisa se preocupar com isso, a gente só vai se preocupar com as características do modelo que não dependem desses dados, tá? E nesse caso a gente tem o principal aqui parâmetro, que é o número de vizinhos, né? O n-neighbors, tá? Que por padrão aqui ele coloca 5, como vocês podem perceber, mas obviamente a gente pode fornecer nosso valor aqui. Então, se eu, por exemplo, botar 2, então ele vai criar um modelo aqui, né, um knn, utilizando 2 vizinhos, tá? Então, quando eu jogar os dados de teste e os de treino aqui, né, ele vai pegar cada dado de teste, vai calcular a distância para todos os pontos ali do dado de treino e vai pegar os dois mais próximos em relação ao dado de teste, tá? E aí fazer a classificação, como a gente viu no vídeo anterior de implementação, tá? Se você não viu, eu recomendo que você veja, porque lá a gente detalha mais a lógica, tá? Que eu vou reforçar algumas coisas, mas não vou entrar muito e detalhes. Então, se você nunca ouviu falar do knn, eu recomendo que veja esse vídeo antes desse, tá? Mas beleza. Aqui a gente escolhe o número de vizinhos. E aí tem um ponto, né? Você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu sei o melhor parâmetro, né? O melhor valor de número de vizinhos? E aí que entra o Model Tuning, tá? Model Tuning, como o próprio nome sugere, é eu tunar o meu modelo, tá? E quando eu falo tunar meu modelo, é basicamente, eu já sei qual é o modelo que eu vou utilizar, eu já tenho aqui na cabeça que eu quero usar o knn, pronto, eu não vou testar outros modelos nem nada, eu já decidi que eu vou usar o knn, tá? Eu já fiz todos os tratamentos ali, eu já tenho fixo também como é a minha base, como é que vão ser os tratamentos e as transformações, tá? E eu não vou fazer mais nenhuma modificação em relação a isso. Então, se eu quiser melhorar a performance do meu modelo, levando em conta todas essas coisas, é o Model Tuning, que é o que? Eu ver qual o melhor parâmetro ali dentro do modelo que eu posso estar utilizando para melhorar a performance dele. No caso do knn, é o número de vizinhos, tá? Porque às vezes 2 pode ser muito bom, 5 também, ou 10, ou 100. Não tem como saber, a gente descobre via esse procedimento de Model Tuning, tá? Mas bem, antes da gente fazer isso, eu vou ter que pegar os dados aqui para a gente fazer essa parte aqui juntos em um hands-on, tá? Então para isso eu vou estar carregando aqui a base do Titanic, tá? Eu vou dar um read CSV aqui para carregar o CSV com os dados, tá? Tá aqui, ó, nossa base, tá vendo? E bem, para esse projetozinho, tá? Como é um mini projeto, eu não vou estar me preocupando muito com algumas coisas, tá? Eu vou descartar aqui várias variáveis, tá?
só para a gente focalizar aqui no escopo do vídeo, que é basicamente o Model Tunnel, não necessariamente a gente já faz um projeto assim próximo do ideal, tá? Vamos dizer assim. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui uma outra variável, vou chamar de data clean, tá? Essa data clean, ela vai receber a Titanic, tá? Só que eu vou só selecionar 3 colunas, tá? Que é o quê? A Survived, tá? Que é a nossa target. Eu quero justamente descobrir se a pessoa sobreviveu ou não, né? Se ela tem chance de sobreviver ou não em relação ali à tragédia do Titanic, baseado nas variáveis de entrada, tá? E quais vão ser essas variáveis de entrada que eu vou usar aqui no nosso exemplo? É a idade e pair, que é o valor do ticket, tá? Aqui nesse caso. Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Lembrando que aqui, ó, uma forma de você selecionar várias colunas aqui é simplesmente usando aqui 2 colchetes aqui para você fazer uma multi-seleção, tá bom? Só mostrando isso aqui para vocês. Se a gente vir aqui no Titanic Clean e dar um ponto info para ver detalhes aqui da nossa base, você vai perceber o seguinte, né? Que existem dados nulos no caso da idade. Tá? Você pode ver que o total aqui são 891, tá? Registros, sendo que aqui na idade a gente tem apenas 714 que não são nulos, tá? Então isso aqui a gente vai ter que dar uma mexida, beleza? E bem, para preencher esses valores aqui, para a gente poder utilizar todos os registros aí no nosso treinamento, /teste, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou chamar aqui o Titanic Clean, tá? A gente vai chamar a coluna idade e aqui eu vou dar um fill NA, tá? Para justamente preencher esses valores nulos, tá? Aqui dentro eu vou chamar o Titanic Clean, tá? A idade e a gente vai substituir pela média, tá? Então eu tô calculando aqui a média dos registros, tá? Então eu vou saber a média aqui desses 714 valores não nulos, tá? E eu vou pegar eles e vou substituir nos valores nulos, tá? E aí, dessa forma, a gente faz esse preenchimento, tá? Eu vou dar um in place aqui true, beleza? Pra ele aplicar. Se eu não der esse place true, ele não vai aplicar aqui no Titanic Clean, né? Eu teria que subscrever a variável. Mas para ficar algo mais fácil aqui da gente manipular, eu vou botar o in place true, beleza? Ele deu um warning aqui apenas, mas enfim, já apliquei aqui a substituição. E pronto, feito isso, agora a gente pode caminhar para o nosso modelo, tá? E bem, primeira coisa, a gente precisa separar a variável x e a variável y, tá? Lembrando, x são minhas variáveis preditoras, ou seja, o que eu vou colocar para tentar adivinhar se a pessoa sobreviveu ou não, e y é justamente o que eu quero adivinhar, que é se a pessoa sobreviveu ou não. Então aqui, se a pessoa, as entradas, né, é basicamente o que? A idade e o fair, que é o valor que a pessoa pagou pelo ticket, tá? E o y é simplesmente o survived, que se a pessoa sobreviveu ou não, né? Aqui eu fiz essa separação, beleza. Feito isso, agora a gente precisa fazer aquela quebra, né, que é o train test split, né? Justamente eu tenho que pegar o quê? A gente vai fazer o padrão, que é 75% dos dados vão para treino, tá? E 25% vão para teste, beleza? Vou estar utilizando esse parâmetro aqui. Então, para isso a gente vai estar importando aqui do sklearn, tá? No modo selection, a gente vai importar justamente o train test split, que ele vai fazer isso para a gente, né? De maneira muito fácil. Porque a gente vai criar a variável xtrain, né? Que são as variáveis preditoras de treino. Xtestes, que são as variáveis preditoras dos dados de teste, tá? O ytrain é os resultados daqueles dados de treino, né? Ou seja, a classe a que eles pertencem, tá? E o ytest é a mesma coisa, só que nos dados de teste, tá? E aqui a gente chama o train test split. A gente vai passar justamente o x e o y aqui. Justamente eu quero o trace size de 0,75, né? Que é 75%. E o test size eu quero justamente de 0,20%, tá? E aqui eu vou passar um random state 123, tá? Porque se você estiver fazendo isso aí na sua máquina e quiser reproduzir os mesmos resultados que eu, é só botar esse random state aqui para garantir que isso vai acontecer, né? Para você não ter resultados diferentes. E beleza. Se eu chamar o xtrain aqui, vocês vão perceber, ó, que eu tenho o quê? 668 linhas, né? Se eu tirar 75% de 891, eu vou provavelmente obter, nem que seja aproximadamente esse valor de linhas aqui. Se eu já chamar o x-test, você vai ver que vai ser justamente o outro pedaço aqui que está faltando, né? Que são os 25%, ó. São 223 linhas aqui, tá vendo? Então, realmente deu certo, ele quebrou bonitinho aqui do jeito que a gente quer, tá? E beleza. Aí, basicamente, como é que a gente faria para utilizar aqui o modelo? A gente chamaria o KNN, que a gente implementou lá atrás, e a gente chamaria a função fit, tá? Essa função fit aqui, ela funciona, né, nas lógicas aqui do sklearn como a função que vai aplicar aí o treino do modelo, tá? O KNN a gente sabe que meio que não tem um treino, né? O que esse fit aqui vai fazer? Ele vai armazenar os dados de teste no modelo, tá? Seria mais ou menos isso. Então aqui a gente vai passar o xtrain e o
YTrain, tá? Vai passar, então ele vai meio que fixar, né, esses dados de treino aqui dentro do KNN. Opa, pessoal, eu cometi um deslize aqui, tá? Aqui não é um Transformer, tá? É Classifier, tá? Perdão aí pelo engano, tá? Acabei portando a errada aqui. Vai dar erro aqui na frente se a gente tentar. Não muda nada aqui do que eu já mostrei pra vocês, tá? Ele só vai dar erro aqui, ó, quando eu tentar fazer o Predict, né? Ele vai dizer que o Transformers não tem esse atributo, né? Porque, enfim, não é o Transformer que representa o KNN, né? A implementação que a gente tá querendo, é o Classifier, tá? Peço perdão por esse deslize. Mas, enfim, fiz aqui o fit, tá? E agora, pra eu pegar justamente o que eu quero aqui testar, eu vou usar o Predict, né? Então, eu chamo aqui o modelo, né? Com os dados aqui que eu já coloquei de treino. Então, Predict, eu boto aqui o X-Test, que são meus preditores de teste. Aqui eu vou ter os resultados, tá? Então, vou botar os results aqui para exibir pra gente. E, sim, eu acho que eu não carreguei aqui a exportação. Vou ajustar aqui e pronto. Agora foi, tá vendo? Só que agora a gente tem uma lista aqui, ó, com os resultados, né? Então, pro primeiro dado de teste, ele disse que o cara não sobreviveu. Pro segundo, ele não sobreviveu e assim por diante. Mas beleza. Yuri, como é que eu sei, né, que esse modelo aqui é o melhor que eu posso, né? Visto que eu não vou mudar o modelo, não pretendo, eu quero usar o KNN em ponto final. Eu também não vou mais adaptar nada do meu tratamento dos dados, né? Eu vou manter as variáveis que eu selecionei e eu vou manter a estratégia que eu usei para substituir os dados nulos ali da idade. Não vou mudar nada. Como é que eu posso melhorar o modelo a partir daí? Bem, basicamente escolhendo uma melhor quantidade de vizinhos, tá? E como é que a gente faz isso? Processo de Model Tuning, tá? E como é que a gente pode estar fazendo o Model Tuning? Bem, uma tática que o pessoal utiliza, né, no Model Tuning porque o que é o Model Tuning? Eu basicamente vou fazer vários testes, né? Eu vou botar 2 vizinhos, vou ver o resultado. Vou botar 4 vizinhos, vou ver o resultado. Vou botar 6 vizinhos, ver o resultado e assim por diante. Então, eu vou fazer vou fazer vários treinamentos e testes ali, tá? Para justamente ver qual a melhor resultado ali para um determinado número de vizinhos, tá? Só que assim, o ideal, né, o pessoal utiliza assim, é uma coisa chamada de validação, tá? A gente não vai usar só o teste e o treino que a gente já está acostumado, a gente vai usar uma coisa específica para fazer esse processo, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar o train do model tuning, tá? Aqui eu vou criar também o xValidation, o yTrain do model tuning, tá? E eu vou também fazer o y aqui do validation, tá? E aqui a gente vai chamar o train test split, tá? Só que é um detalhe, o x e o y aqui que a gente vai passar não é aquele x e y inicial. A gente vai passar o xtrain aqui e o ytrain, tá? O train size vai ser justamente 0.90 e o test size vai ser 0.10, tá? E o random state, para vocês terem os mesmos resultados que eu, vai ser 1, 2, 3, tá? Então o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando minha base de treino e eu tô quebrando ela em 90% os dados aqui de treino do Model Tuning, tá? E 10% nos de validação, tá? Resumidamente, eu tô basicamente separando aqui em os dados de treino que eu vou estar utilizando aí nesses testes, né? De ficar criando o modelo com um número de vizinhos e ficar variando esse número de vizinhos, tá? E o X e a validação aqui é nada mais nada menos que os dados testes que eu vou colocar, vou coletar os resultados, né? E obter isso. Yuri, por que fazer essa quebra aqui usando o de treino por que fazer essa quebra aqui usando o de treino e não o X e o Y? Pronto. Isso aqui, tá? É uma tática que a gente utiliza, porque o Model Tuning, ele costuma ser um pouquinho pesado, assim, né? Computacionalmente falando, porque a gente vai fazer vários testes, tá? Então, a intenção aqui é justamente a gente não usar uma base de dados muito grande. Por isso que a gente já pega o treino, que é um pedaço, né? Ali é 75% dos dados, né? E a gente vai usar 90% disso para treino e 10% para teste durante esse processo de Model Tuning, tá? Então, isso ajuda um pouquinho a melhorar essa questão da análise. Um outro detalhe também é que aqui a gente não vai estar utilizando os nossos dados de teste, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está usando um pedaço ali que a gente não vai usar no teste, no final aqui, quando a gente tiver já o modelo fixado, né? Isso ajuda a gente a ter um pouquinho mais ali de veracidade nas coisas, né? Porque, imagina só, eu uso aqui a base o X e o Y mesmo, né? Eu pego o teste ali e tal, e beleza. Ou, obviamente, vou ter o mesmo resultado quando eu... Tipo, se eu ver ali nesse Model Tuning que o melhor os 10 vizinhos e depois eu usar os 10 vizinhos no mesmo base de teste que eu usei
para validar o modo túnel, obviamente vou ter o mesmo resultado, tá? Então, isso não garante que realmente aquele é o melhor parâmetro, né? Ali pode ser o melhor parâmetro para aquele conjunto de dados. Então, para a gente ficar menos enviesado nesse sentido, a gente pega o quê? Uma base que a gente não vai usar no final como teste, tá? Então, tô pegando um pedaço do treino, que ela vai ser usada para treinamento no final, tá? Só que aqui a gente vai estar usando o modo túnel. Beleza, vou ter os melhores vizinhos. Aí pronto, a gente pode pegar agora esses melhores vizinhos e aplicar realmente para nossa dados de teste e ter outra avaliação, né? Para ver se realmente aquele melhor quantidade de vizinhos ela também vale para outras bases de dados, para outros conjuntos de dados, tá? Então essa também faz parte da estratégia aqui de quebrar a invalidação, tá? Então, beleza, feito isso, o que a gente vai fazer agora é basicamente um for, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar aqui dois arrays, tá? Eu vou criar primeiro um array que é o score, tá? E eu vou criar um outro array que eu vou chamar justamente de cas, né? Que é para acumular os resultados de cas, tá? Que são os vizinhos que a gente vai estar testando. E os scores, que é justamente, né? Os valores aí que a gente for obtendo, tá? O que a gente vai usar para analisar e comparar? A gente vai usar um parâmetro, uma métrica, que é a acurácia, tá? Eu vou entrar em mais detalhes num vídeo futuro sobre essas métricas de avaliação de modelos de classificação, mas a acurácia ela vai dizer justamente ali a minha porcentagem de acerto da classe, né? Por exemplo, a cada 100 registros eu acerto 50, a cada 100 registros eu acerto 90, né? É uma porcentagem. Então, se eu tenho 90% de acurácia, é isso. A cada 100 registros ele costuma acertar em média ali 90, tá? Então, a acurácia ela vai dizer ali o quão meu modelo está acertando ali os chutes que ele está fazendo, né? Vamos dizer assim. Beleza. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for aqui, em que vai ser o K e ele vai variar da seguinte forma, tá? Vamos fazer o K que varia do 2 ao 40, tá? Então, vou de 2 vizinhos a 40 vizinhos, sendo que eu vou fazer um salto de 2 em 2, tá? Então, eu vou testar 2 vizinhos, 4 vizinhos, e assim por diante. Na verdade, não 40, 41, né? Porque esse aqui é um intervalo aberto, tá? Então, eu quero que ele vá até o 40. Aí, aqui dentro, eu vou justamente criar um KNN, tá? É que o número de vizinhos vai ser justamente esse valor K aqui, o for, tá? Eu vou dar um fit aqui com esse modelo criado. Eu vou usar o x train model 30 e o y train model 30. Logo em seguida, results underline k é igual a kln.predict, tá? E aqui a gente vai justamente estar utilizando o x validation. E aí, feito isso, né, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a acurácia, tá? E para calcular a acurácia, a gente vai estar usando aqui uma implementação que tem do sklearn, tá? Então eu vou chamar sklearn.metrics. E aqui a gente vai dar um import do accuracy score, tá? Ele já vai fazer a conta pra gente. Então a gente precisa passar para ele o que? Apenas o conjunto de resultados reais, né? Que nesse caso é o y validation, tá? E a gente precisa passar o que o nosso modelo fez, né? Que são os resultados K e ele vai calcular a acurácia, tá bom? E aí aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? Isso aqui vai ser o nosso score nesse momento aqui. E a gente dá um scores.append do score, tá? E aí por fim, a gente também dá um append aqui no K underline S, né? Aqui no K pra gente armazenar também a quantidade de vizinhos, né, que tá atrelada a esse score aqui. Pronto, feito isso aqui, basta a gente gerar uma visualização para facilitar essa análise. Então eu vou usar aqui o Seaborn, tá? Para fazer essa visualização. E aí a gente vai só fazer o que? Um line plot. E que aqui a gente vai passar o cas no eixo X e eu vou passar os scores no eixo Y, tá? E vamos rodar. Pronto, ó, bem rapidão, tá vendo? Ele foi. E aqui a gente consegue ver justamente aqui como tá a performance dependendo da quantidade de vizinhos, tá? Então se vocês perceberem, ó, o 2 aqui não é o melhor de todos, tá vendo, ó? Ele não foi o mais baixo, né, mas também não foi o mais alto. Aqui, ó, a gente já não teve uma performance boa no 4, né, por exemplo. Aqui a gente já teve uma performance legal, mas não foi a melhor de todas, né? Enfim, aqui dá pra ver justamente a gente toma uma análise em relação a qual a melhor score. E se a gente ver que a maior acurácia foi aqui, praticamente, né? E aqui bate mais ou menos ali entre 15 e o 20, né? Digamos que uns 16, 18, né? O número de vizinhos ali deve ter o resultado. Então eu vou estar escolhendo ali os 18, tá? Vou escolher o número 18 para simbolizar aqui o melhor, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar novamente um outro KNN, tá? Em que eu vou usar o número de vizinhos, tá? E aqui eu vou justamente usar igual a 18. E perceba agora, ó. Eu vou usar justamente o que? O
xtrain e o xtest. Perdão, ytrain quer dizer aqui, tá? E aqui eu vou dar um predict, justamente usando o quê? O nosso xtest, tá? Eu vou acumular esses resultados aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o accuracy score, e aqui eu vou passar justamente o meu y de teste, vou comparar com os results e vamos ver se eu vou obter, ó. E perceba, eu obtive 0.73, né? Ou seja, 73% de acurácia, o que foi um resultado praticamente bem similar com o que eu tive aqui no modelo, mesmo sendo uma base de dados diferente, né? Perceba, esse teste aqui, ó, que eu estou usando agora para avaliar aqui essa parte, não foi o mesmo que eu usei para avaliar isso aqui. Então eu estou vendo que mesmo um conjunto ali de dados diferente, né? Eu tenho uma performance legal, tá? Então isso ajuda nessa questão de você usar a validação ao invés de usar ali o treino e o teste que você vai utilizar no final, né? Ajuda você a ter uma melhor veracidade, né? Você confirmar que realmente esse é o melhor parâmetro, né? Que não está apenas sendo o melhor para aquele conjunto de dados, tá? Você fala que ajuda também em termos de ser mais rápido, né? Porque você vai estar com um conjunto de dados um pouquinho menor, né? Comparado ali ao teste, ao treino como um todo, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Dessa forma que eu faço o Model Tuning, tá? E aqui a gente fez por número de vizinhos, mas se você tiver um modelo que tem outros parâmetros, é a mesma ideia, tá? É um for, basicamente, né? Você faz essa quebra de validação e o treino da validação, né? A partir da base de treino original, tá? Faz esse forzinho, né? Variando ali o que você quer testar do parâmetro, né? Criando um modelo, fazendo fit, predict e usando alguma score para fazer a comparação, tá? Gera a visualização e pronto. Isso aqui já ajuda você a ter uma melhor análise, tá? Enfim, isso aqui a gente tá no modelo simples, que só tem um parâmetro, né? Existem modelos que tem muito mais de um parâmetro, né? Aí fica um pouquinho mais complexo, né? Porque você vai ter que olhar para vários parâmetros ao mesmo tempo, tá? Mas a essência do Model Tuning é esse, tá? Você vai variando, fazendo vários testes, define uma métrica para fazer essa comparação, tá? E pronto, você define aí o melhor número de vizinhos pro seu modelo de KNN, tá? Então esse é o processo de Model Tuning, tá? No vídeo aí, provavelmente o próximo, a gente vai falar a respeito das métricas, né? Então eu vou entrar mais em detalhes do que é a acurácia e outras formas de eu analisar os modelos de classificação. Pro vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que tenha sido claro, espero que tenha agregado aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.